Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira depois das cinzas, dia 24 de fevereiro. É com muita alegria que nós nos reunimos em torno do Santo Evangelho, a Palavra de Deus desta sexta, para meditá-lo, para rezar com a Palavra e para tirar lições bonitas para o nosso retiro espiritual nesta Quaresma. Muito obrigado a você por sua companhia. Ao longo destes 40 dias da Quaresma estaremos juntos, todos os dias, meditando o texto do Santo Evangelho. Há muitos que nos acompanham pelo canal do YouTube, outros pela Rádio Maria, outros ainda pelas plataformas de podcasts. Se você puder, por favor, dê o seu like, dê o seu joinha nesse vídeo, para que o YouTube possa enviá-lo para muitas outras pessoas. O texto do Santo Evangelho desta sexta-feira é de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Trata do esposo, o Cristo esposo. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é muito importante observar a perícope, o trecho. Perícope significa o trecho, a passagem do Evangelho, uma unidade literária. Então, o trecho do Santo Evangelho imediatamente anterior a este é a vocação de Mateus e a refeição na casa. Estão presentes Jesus, os seus discípulos, também muitos publicanos e pecadores, e aí acontece a oposição da parte dos fariseus. Comunhão de mesa da parte de Jesus com publicanos e pecadores. Em seguida vem o tema do jejum. É interessante que, num contexto de refeição, o evangelista São Mateus introduz a temática do jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam. Muito provavelmente, trata-se de um jejum devocional, fora dos dias prescritos para o jejum. O dia de Yom Kippur, o grande dia das expiações, o grande dia do perdão, era dia de jejum. Sobretudo, também o jejum está vinculado ao luto, ao pranto. Havia alguns dias específicos que o calendário judaico prescrevia como dias de jejum. Os fariseus acrescentavam outros dias de jejum a estes que eram prescritos, jejuns devocionais. De fato, os fariseus e os discípulos de João Batista estão muito marcados pela austeridade, pela ascese, pela disciplina. Aí aparece Jesus no versículo 15. Jesus diz que enquanto o noivo está presente, enquanto houver festa de casamento,
Obviamente que numa festa de casamento ninguém vai jejuar. Numa festa de casamento as pessoas comem, bebem, dançam e se alegram. Então Jesus é o noivo, os seus discípulos são a comitiva nupcial, e essa festa de casamento marca os tempos novos, os tempos messiânicos. Um dia, o noivo vai ser tirado. Este noivo, que é Jesus, é imagem do Messias esposo. Aliás, no Antigo Testamento, Deus é designado algumas vezes como o esposo de Israel. Aí está toda a simbologia da aliança compreendida como um pacto nupcial, aliança compreendida como um casamento. E Cristo Jesus sela esta nova e definitiva aliança, na liberdade plena, no amor do esposo para com a igreja. O Messias esposo é a grande temática da liturgia de hoje. A festa de casamento como símbolo da aliança. Os discípulos de João e os fariseus estão fechados numa mentalidade antiga, marcada pela penitência, pela austeridade. Para eles, a festa do reino ainda não começou. João Batista não é o esposo. João tem consciência da sua missão de precursor. Ele é o amigo do esposo. Se vocês olharem o texto seguinte, aparece aí a imagem, a metáfora do remendo de tecido novo e do vinho novo, para falar dessa novidade que Jesus traz. De fato, Jesus simboliza o novo, a nova aliança, selada no sangue do Cordeiro, selada na sua vida entregue, selada no seu amor esponsal, na sua oblatividade. A nova aliança em Cristo Jesus esposo. E nós somos convidados a uma relação amorosa e esponsal com Jesus Cristo, o esposo por excelência. Os fariseus e os discípulos de João Batista estão muito marcados por práticas religiosas antigas. Às vezes, também hoje, há pessoas que estão marcadas por práticas religiosas completamente obsoletas, marcadas pela superstição, uma relação com Deus baseada no medo, uma relação com Deus baseada numa disciplina que escraviza. É muito importante dizer que o jejum não é rejeitado por Jesus, muito pelo contrário. Mas Jesus não quer uma religião somente do dever. A relação com Deus não é marcada apenas pelo dever, pela ascese, pela disciplina. É marcada por uma relação nova de alegria, porque Cristo, esposo deste definitivo casamento, desta definitiva aliança, selada no seu sangue derramado na cruz. É Ele o motivo da nossa festa, é Ele o motivo da nossa alegria. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E nós concluímos recordando aquela frase bonita. A palavra de Deus aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Hoje, sexta-feira, é dia de Via Sacra. Você também pode abster-se de algo que lhe apetece e, teoricamente,
Você também pode fazer jejum, mesmo que não seja dia prescrito, mas você pode fazer jejum como elemento na liberdade plena dos filhos de Deus, mas elemento que nos ajuda a vivenciar o caminho de santificação neste processo quaresmal. Fique com Deus. Até amanhã.